O dia começa, e com ele, também se erguem nossas batalhas interiores e externas. A angústia, muitas vezes silenciosa, tenta nos acompanhar antes mesmo de abrirmos os olhos, mas há uma certeza que transforma o cenário. Deus caminha conosco. Ele não apenas observa de longe, ele anda ao nosso lado, sustenta nossa alma e fortalece os passos trêmulos. Cada manhã é um novo convite do céu para recomeçar, para alinhar o coração com os propósitos eternos e silenciar os ruídos do medo com a voz da fé. E mesmo quando o dia amanhece nublado em sentimentos, a presença de Deus é o sol que rompe as nuvens mais densas. Se hoje você acordou com o coração apertado, com preocupações que te puxam para baixo e pensamentos que te afligem, saiba que esta oração é para você. O mesmo Deus que acalmou o mar revolto caminha contigo nesta manhã. Ele não te abandona no vale. Pelo contrário, ele é o bom pastor que conduz mesmo pelos caminhos mais escuros. Salmo capítulo 23, versículo 4. Às vezes, não conseguimos explicar o que sentimos. Há dores que nem conseguimos nomear. Mas Deus entende até os suspiros mais silenciosos. Ele vê as lágrimas escondidas e ouve os clamores que não saem em palavras. Ele é Deus presente no dia bom e Deus fiel no dia da angústia. Hoje, somos convidados a abrir o coração sem reservas, a nos aproximar com sinceridade, confiando que há alívio para as aflições e respostas para as dúvidas. Deus não apenas ouve, Ele age, Ele intervém, transforma cenários e escreve novos começos onde o mundo só vê finais. Não permita que a correria do dia te roube o momento de conexão. Fique até o final dessa oração. Há algo que o Espírito Santo deseja fazer enquanto oramos juntos. Existe cura para a alma cansada, direção para a mente confusa e paz para o coração aflito. Deus caminha com você hoje, não apenas nas vitórias, mas também nas lutas. Ele conhece cada desafio do seu dia e já está preparando os livramentos necessários. Mesmo que você não sinta, Ele está trabalhando nos bastidores da sua história. Essa é uma pausa sagrada, um tempo intencional de entrega. Feche os olhos da pressa e abra os olhos da fé. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existe alívio quando colocamos nossos fardos nas mãos de Deus. Como está escrito em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora, respire fundo. Este é o momento de entregar. Este é o tempo de se permitir ser fortalecido. Esta é a hora de confiar. Mesmo que a tempestade ainda não tenha cessado. Porque quem caminha com Deus não caminha sozinho. E quem caminha com Ele no dia da angústia sempre encontra direção. Vamos orar. Deus eterno e cheio de misericórdia, iniciamos este novo dia nos colocando diante da Tua presença com temor e confiança. Sabemos que não caminhamos sozinhos, pois mesmo quando nossos passos se perdem, Tua mão nos guia com firmeza. Conduze-nos, Pai, por caminhos de sabedoria, para que não sejamos guiados pelas emoções, mas pelo Teu Espírito. Afasta de nós toda distração, toda ansiedade disfarçada de urgência e renova nossa mente com Tua paz. Como está escrito em Isaías capítulo 26, versículo 3, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque confia em Ti. Que hoje nossa confiança esteja firmada na rocha que não se abala. Levanta-nos com coragem, ainda que haja dor em nosso interior. Fortalece-nos nas fraquezas e firma nossos passos na Tua palavra. Que o dia de hoje não seja marcado pela angústia, mas pela superação em Ti. Altíssimo, clamamos para que a Tua presença vá à nossa frente neste dia. Quebra as cadeias invisíveis que nos cercam e desfaz os laços que o inimigo tentou armar durante a noite. Onde houver escuridão, lança Tua luz. Onde houver dúvidas, derrama Tua direção. E onde houver desânimo, sopra Teu fôlego de vida. Assim como disseste em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Clama a mim e responder-te-ei,
e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Estamos clamando, sim, Senhor, porque sabemos que tua resposta não falha. Sustenta-nos com teu braço forte e não permitas que o medo seja maior do que a fé. Derruba as fortalezas do pensamento negativo e nos reveste com o capacete da salvação. Espírito Santo, visita nossos pensamentos agora e transforma o que precisa ser transformado. Toca nas feridas mais profundas da alma, onde ninguém pode tocar, e cura o que até hoje nos fez tropeçar. Dá-nos uma nova mentalidade, alinhada ao céu, cheia da tua verdade. Rompe com os ciclos de tristeza que tentam se repetir e traz libertação real e duradoura. Que a nossa mente seja renovada em ti, como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que hoje sejamos guiados por pensamentos de paz, esperança e vida. Rejeitamos toda a confusão mental e nos entregamos à tua direção com plena confiança. Senhor dos Exércitos, declaramos guerra contra toda a obra das trevas que tenta se levantar contra nossos lares. Cancelamos em nome de Jesus toda palavra contrária, todo espírito de divisão, toda raiz de contenda e toda tentativa de destruir a paz em nossas casas. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de nossas famílias, guardando cada canto, cada porta e cada coração. Como está escrito em Salmo capítulo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que haja paz em nossos lares, mesmo quando tudo ao redor parecer confuso. Estabelece a tua presença como centro de nossas decisões e transforma a atmosfera do ambiente em lugar de refúgio e cura. Pai de misericórdias, sabemos que há dias em que o cansaço tenta falar mais alto que a fé. Por isso, nesta manhã, pedimos que nos fortaleças com vigor celestial. Que a força que vem do alto nos sustente, onde as forças humanas falham. Reaviva nossa fé, mesmo em meio à exaustão. Dá-nos discernimento para não tomarmos decisões precipitadas sob pressão. Que possamos agir com sabedoria, ainda que tudo pareça urgente. Como está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 29, dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Hoje, nos levantamos com essa promessa cravada em nosso coração. Deus de promessas, renova em nós a chama da esperança. Se houver sonhos adormecidos, desperta-os novamente. Se houver promessas esquecidas, lembra-nos que tu não esqueces do que falaste. Faz florescer o que parecia seco e mostra-nos que ainda há tempo para viver milagres. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além da dor e um coração disposto a esperar com fé. Tira a incredulidade e planta em nós a certeza do teu agir. Como está escrito em Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Confiamos em cada promessa que saiu da tua boca. Senhor, apresentamos diante de ti nossos relacionamentos. Traz cura onde houve mágoa, reconciliação onde houve ruptura e paz onde há confusão. Que nossas palavras edifiquem e não destruam. Que saibamos ouvir mais do que responder. Tira de nós a impulsividade e nos ensina a amar com paciência. Que os vínculos que vêm de ti se fortaleçam e os que não vêm sejam removidos com paz. Pedimos sabedoria emocional para lidar com cada pessoa hoje. Como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, que possamos refletir tua graça em cada atitude. Pai, entregamos diante de ti os nossos filhos. Pedimos que os cubras com o teu manto protetor em todos os caminhos que percorrerem. Que sejam guardados do mal visível e invisível, e que o coração deles seja firmado em ti desde cedo. Que cresçam com sabedoria, amor e temor ao teu nome. Repreendemos toda influência maligna, toda seta de confusão e toda cilada do inimigo. Como está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer não se desviará dele. Derrama sobre eles bênçãos sem medida, tanto no físico quanto no espiritual. Senhor, apresentamos diante de Ti o nosso trabalho. Abençoa a obra de nossas mãos e abre portas para os que ainda esperam uma oportunidade. Que haja sustento digno, prosperidade honesta e caminhos abertos pela Tua mão. Onde houver escassez, derrama provisão. Onde houver espera, derrama paciência e esperança. Que possamos honrar-Te em tudo o que fizermos. Como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Que nossa produtividade seja fruto da tua direção. Médico dos médicos, clamamos por cura neste dia. Cura física, cura da alma, cura do espírito. Visita os enfermos, tanto os que conhecemos quanto os que apenas o Senhor conhece. Repreende toda enfermidade, dor, inflamação, diagnóstico negativo ou silencioso. Renova órgãos, restaura sistemas, traz vida ao que parecia enfraquecido. Como está escrito em Jeremias capítulo 30, versículo 17, porque restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Cremos no teu poder e proclamamos que há cura no nome de Jesus, Deus de justiça e misericórdia. Entregamos nas tuas mãos todas as causas que ainda não foram resolvidas, os processos parados, as respostas que pareciam esquecidas. Tu és o Deus que faz justiça sem que precisemos nos vingar. Tu defendes os que confiam em ti e operas além das limitações humanas. Se há portas fechadas por injustiça, que elas se abram com honra. Se há situações travadas por calúnias ou perseguições, que sejam resolvidas pela tua mão poderosa. Como está escrito em Salmo capítulo 37, versículo 6. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Que neste dia sejamos cobertos pela tua verdade e livres de toda acusação sem fundamento. Senhor da paz, acalma os ventos que sopram dentro de nós. Quando as emoções quiserem nos dominar, traz equilíbrio. Quando a ansiedade tentar roubar a nossa fé, traz discernimento. Que sejamos guiados não pelos sentimentos confusos, mas pela tua voz serena. Que não tomemos decisões precipitadas, nem nos desesperemos por aquilo que ainda não chegou. Que possamos descansar no tempo certo, trabalhar com sabedoria e esperar com confiança. Como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz nos acompanhe durante todo este dia. Deus de alianças eternas, reaviva em nós o compromisso com a tua presença. Que não sejamos levados pelas pressões externas, mas conduzidos por uma entrega verdadeira. Restaura o nosso altar interior, reacende o fogo da adoração e desperta em nós o desejo de viver em intimidade contigo. Que nossos olhos não se distraiam com aquilo que brilha, mas que nossa visão esteja fixada na tua glória. Como está escrito em Salmo capítulo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que sejamos teus em tudo, no falar, no agir e no pensar. Queremos viver uma vida que te agrada, e não apenas que te pede. Pai amoroso, olha para aqueles que estão enfrentando o luto neste dia. Muitos acordaram com a alma ferida pela ausência de quem já partiu. Traz consolo, abraça com teu espírito e transforma a dor em lembrança de amor. Sabemos que há momentos em que as palavras não alcançam, mas tua presença alcança até o mais profundo. Como está escrito em Salmo capítulo 147, versículo 3, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as suas feridas. Que haja bálsamo derramado sobre os corações enlutados e que este dia seja vivido com esperança de reencontro, não com tristeza sem fim. Senhor, também oramos por aqueles que vivem escondendo sua dor atrás de sorrisos. Muitos acordam com o coração desfalecido, mas fingem estar bem. Pedimos por eles, pelos que não sabem como pedir ajuda,
pelos que choram em silêncio. Visita-os com tua luz restauradora, que neste dia encontrem alívio, apoio verdadeiro e a certeza de que não estão sozinhos. Que não se envergonhem da dor, mas encontrem cura ao expô-la diante de ti, como está escrito em Salmo capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Que o teu abraço invisível alcance cada um deles agora. Espírito Santo, ensina-nos a orar com mais profundidade, a buscar mais do que respostas, a buscar tua presença. Que a oração de hoje não seja apenas um pedido, mas um mergulho, um encontro, um tempo de realinhamento com o céu. Que cada palavra nossa seja recebida no teu altar como incenso suave. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 26, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que a nossa oração ultrapasse as palavras e toque o céu com sinceridade, fé e entrega. Que não busquemos rituais, mas relacionamento. Que nossa oração seja um lugar de descanso e não de peso. Senhor, guarda nossa entrada e nossa saída neste dia. Protege-nos de acidentes, de armadilhas, de ciladas preparadas por homens ou por forças espirituais do mal. Que o nosso caminho seja blindado pelo teu poder. Como está escrito em Salmo capítulo 121, versículo 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que todo lugar por onde passarmos seja consagrado ao teu nome. Se precisarmos mudar a rota, que sejamos sensíveis à tua voz. Se for preciso parar, que não temamos. Se for preciso acelerar, que sejamos guiados com clareza. Pai, livra-nos hoje da comparação. Que não sejamos tomados por sentimentos de inferioridade ou inveja. Que tenhamos contentamento com o que temos e esperança para aquilo que ainda sonhamos. Tira dos nossos olhos o filtro da comparação e coloca a lente da identidade. Que saibamos quem somos em ti e que isso seja suficiente. Como está escrito em Salmo capítulo 139, versículo 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Somos únicos e te glorificamos por isso. Que nossas mãos não percam tempo competindo, mas sirvam com amor e verdade. Deus fiel, queremos te pedir por todos aqueles que estão em batalhas judiciais, causas no tribunal, audiências e decisões legais que possam acontecer neste dia. Vai à frente, Senhor, e estabelece tua justiça. Desfaz armadilhas, confunde os que tramam o mal e honra aqueles que agem com retidão. Que a verdade prevaleça sobre toda manipulação e mentira. Como está escrito em Provérbios capítulo 21, versículo 1. O coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor. Ele o inclina para onde quiser. Inclina o coração das autoridades para o bem e livra teus filhos da injustiça. Senhor, finalizamos essa parte da oração reconhecendo que, se o Senhor não for conosco, nada fará sentido neste dia. Que a tua presença seja mais desejada do que resultados, respostas ou vitórias. Caminha conosco, mesmo que o caminho esteja nublado. Sustenta-nos, mesmo que nossos pés estejam fracos. Como está escrito em Êxodo capítulo 33, versículo 15. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Queremos mais de ti. Precisamos mais de ti. Hoje, amanhã e todos os dias. Senhor, queremos ser guiados pelos teus olhos e não pelos nossos sentimentos. Tantas vezes olhamos para os obstáculos e esquecemos de olhar para o teu poder. Dá-nos olhos espirituais para perceber o invisível, fé para crer no improvável e coragem para seguir mesmo quando não houver garantias. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Hoje escolhemos caminhar pela fé, mesmo quando o cenário parecer desanimador. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em ti e não nas circunstâncias que nos rodeiam. Pai Celestial, transforma nossa rotina em um altar. Que cada gesto, palavra e atitude deste dia seja a expressão da nossa adoração. Não queremos separar o espiritual do cotidiano. Queremos consagrar cada momento.
desde o levantar até o deitar. Que nossas ações simples carreguem a tua presença. Que o trabalho não seja peso, mas missão. Que os encontros não sejam casuais, mas oportunidades divinas. Como está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Que a nossa vida seja uma extensão da tua vontade. Deus de detalhes, pedimos sabedoria nas pequenas decisões deste dia. Às vezes tropeçamos não nos grandes desafios, mas nas escolhas sutis, nas palavras impensadas, nas reações impulsivas. Por isso, pedimos discernimento em cada passo, sensibilidade em cada conversa, equilíbrio em cada escolha. Que a nossa sabedoria venha do alto e não da lógica humana. Como está escrito em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Que essa seja a sabedoria que nos acompanha hoje. Espírito Santo, acende em nós um novo desejo pela tua palavra. Que hoje ela seja mais doce do que qualquer prazer passageiro, mais firme do que qualquer opinião do mundo, mais verdadeira do que qualquer notícia que ouvirmos. Dá-nos fome da tua verdade, sede do teu conselho e alegria em obedecer. Que voltemos à simplicidade de te buscar com o coração sincero, como está escrito em Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que a tua voz nos dirija até o fim do dia. Senhor, ensina-nos a descansar mesmo quando ainda não vemos os resultados. Nem sempre colhemos no tempo em que plantamos, mas queremos permanecer fiéis. Se o dia de hoje for um dia de semeadura, que sejamos diligentes. Se for um dia de colheita, que sejamos gratos. Mas se for um dia de espera, que sejamos perseverantes. Como está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Que o nosso coração não esmoreça diante do silêncio, mas se fortaleça na esperança. Deus que conhece o invisível, entregamos as preocupações que não temos coragem de verbalizar. Tu conheces as lutas secretas, os medos disfarçados, as dúvidas abafadas pela rotina. Sonda o mais profundo do nosso ser e revela em nós aquilo que precisa ser curado, confrontado ou restaurado. Como está escrito em Salmo capítulo 139, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Que não haja nada encoberto diante de ti. Que sejamos sinceros na oração e corajosos na transformação. Senhor, oramos por aqueles que caminham conosco, por nossos amigos, irmãos de fé, líderes espirituais, colegas de trabalho, vizinhos e todos que cruzarem nosso caminho neste dia. Que sejamos bênção na vida deles e que eles também sejam canais da tua graça para nós. Que haja respeito, gentileza e verdade nas nossas relações. Como está escrito em Provérbios capítulo 27, versículo 17. Como o ferro com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Que possamos crescer juntos, amadurecer juntos e te glorificar nas amizades que temos. Altíssimo, fortalece nossa identidade em ti. Que as vozes do mundo não tenham mais peso do que a tua palavra. Que não sejamos definidos por números, títulos ou validações humanas, mas pela certeza de que somos filhos amados. Dá-nos firmeza interior para não nos vendermos por elogios, nem nos perdermos nas críticas. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Hoje nos levantamos com a convicção de quem somos em ti, Deus de paz e reconciliação. Oramos por aqueles que se afastaram da fé, por aqueles que deixaram os teus caminhos, por aqueles que desacreditaram por causa da dor ou da decepção. Estende tua mão e traz de volta os que se perderam. Que neste dia um sinal teu alcance essas vidas e reacenda o que foi apagado.
como está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 20. E, levantando-se, foi para seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Que muitos regressem hoje à tua presença. Pai, queremos aprender a esperar sem murmurar, a confiar sem exigir, a perseverar sem negociar princípios. Dá-nos maturidade espiritual para não dependermos de emoções, mas de convicções. Que a nossa fé seja constante mesmo nos desertos e que não sejamos movidos por resultados, mas pela fidelidade da tua presença. Como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Que a nossa esperança seja firme e o nosso coração inabalável. Senhor, que o nosso silêncio também seja oração. Que os momentos em que não soubermos o que dizer sejam preenchidos pela tua presença. Ensina-nos a estar quietos diante de ti, não por medo, mas por reverência. Que saibamos contemplar a tua glória mesmo sem palavras. Como está escrito em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Que o silêncio não seja ausência, mas comunhão profunda. Deus de refúgio, colocamos os nossos sonhos diante de ti. Se forem da tua vontade, que floresçam. Se não forem, que sejam podados com paz. Que nossos planos estejam rendidos aos teus propósitos. Não queremos alcançar algo que nos afaste de ti, nem perder o que nos aproxima de ti. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Dirige nossos passos hoje, mesmo que seja em outra direção. Senhor, oramos por aqueles que estão em crise emocional. Pessoas que acordaram com vontade de desistir, que perderam o brilho, a força, o sentido. Toca na mente cansada, no coração desesperançoso, na alma angustiada. Que essa oração seja o fio que os conecta de novo ao céu. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Que o medo dê lugar à fé e a tristeza dê lugar à esperança. Pai, cobre-nos com discernimento espiritual para não cairmos em armadilhas disfarçadas de bênçãos. Nem tudo o que parece bom vem de ti. Por isso, pedimos sensibilidade para reconhecer o teu sim, o teu não e o teu espera. Que saibamos discernir portas abertas por ti e portas abertas pela ilusão. Como está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 1, Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Dá-nos clareza em cada escolha deste dia. Senhor, queremos ser resposta na vida de alguém hoje. Usa-nos para levar consolo, direção, ajuda, alegria. Que nossas palavras tragam vida, nossas atitudes sejam generosas e nossa presença seja leve e cheia de paz. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 24. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Que sejamos pontes e não muros, braços e não pedras, luz e não sombra. Deus que transforma, oramos pelos que estão recomeçando. Por quem saiu de um ciclo difícil e está tentando reconstruir. Que não falte força, sabedoria e fé. Que cada novo começo seja firmado na tua palavra. Que a vergonha do passado não tenha poder sobre o presente. Como está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Que o novo floresça com coragem e que o recomeço seja cheio da tua presença. Pai, protege o nosso emocional das palavras negativas que ouvirmos hoje. Que não sejamos influenciados por críticas destrutivas ou julgamentos. Que nossa identidade seja fortalecida em ti a cada passo. Como está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda nosso coração com teu escudo de paz. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos
e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente.